Professor, quantas páginas tem que ter os capítulos ou um capítulo do meu TCC? Meu Deus, se eu ganhasse R$1 toda vez que eu escuto essa pergunta, seria maravilhoso. E, na verdade, essa pergunta para mim representa um desvio de foco, mas de qualquer forma eu vou falar sobre ela neste vídeo. Por que eu digo que essa pergunta é um desvio de foco? Porque quando o aluno começa a ficar preocupado demais com volume, com quantidade, ele começa a tirar o foco da qualidade. Quando ele começa a se preocupar com quantas páginas tem que ter um capítulo, quantas páginas tem que ter o meu trabalho final, ele se esquece de seguir um roteiro, de dividir o trabalho em um roteiro, de produzir conteúdo de qualidade para cada tópico do roteiro. Aliás, no treinamento online do TCC Sem Drama, os nossos alunos aprendem a fazer roteiros para os seus capítulos e com base nesses roteiros, a partir de uma técnica específica, eles também têm um caminho de produção, uma técnica chamada ABCD, uma técnica de escrita que reproduz o padrão científico. Então não tem como eles errarem. E se eles se preocuparem em desenvolver o conteúdo de cada tópico do capítulo, certamente eles vão fazer um capítulo robusto, consistente e não terão problemas com o número de páginas. Mas eu não fujo das perguntas dos alunos. E quando me perguntam a respeito do número de páginas ou do volume de páginas de um capítulo, eu costumo responder o seguinte: não existe regra. A regra é: não existe regra, a não ser que a sua instituição estabeleça uma regra. A não ser que a sua instituição de ensino determine, aqui o artigo científico, que é o modelo do TCC, vai ter de 10 a 20 páginas, ou vai ter até 12 páginas, ou vai ter até 15 páginas. Então, primeira coisa que você precisa procurar saber: a sua instituição determina um número específico de páginas? Porque se ela determina, você vai ter que desenvolver os seus capítulos segundo esse número total que ela determinou. Não é a regra, não é o padrão, geralmente isso fica a cargo do aluno. Então vamos para essa segunda opção, quando a instituição não determina um número de páginas para o trabalho. E nesse caso, duas dicas muito importantes. Para você definir o volume de páginas de um capítulo, você precisa saber o volume de páginas do trabalho como um todo. Tá? E aí você pode tomar como referência médias de páginas que a gente costuma encontrar nos diferentes tipos de produção científica. Se a sua instituição não estabeleceu regra para número de página, eu no seu lugar não me preocuparia. Eu me preocuparia muito mais com o desenvolvimento consistente do meu conteúdo. E aí o número de páginas vai ser uma consequência disso. Agora, você pode tomar como referência, por exemplo, que um artigo científico costuma ter de 10 a 20 páginas. Que uma monografia costuma ter de 60 até 80 páginas. Isso é uma média, isso é uma regra determinada, tem que ter esse número de páginas? Não, isso é uma média. Agora, a segunda dica muito importante que eu preciso te dar é a seguinte: em outros vídeos aqui do canal e principalmente no treinamento online do TCC Sem Drama, e certamente onde você estiver assistindo esse vídeo, você vai ter aí o link para acessar o nosso treinamento e conhecer o TCC Sem Drama, onde mais de 40 mil alunos já foram aprovados. No TCC Sem Drama, com muitos detalhes, e em outros vídeos aqui do canal eu falo sobre isso também. Via de regra, o normal é que a sua instituição não determine os títulos dos seus capítulos. E aí os objetivos específicos vão se transformar nos capítulos. Eu explico isso com muito mais detalhes em outros vídeos, e inclusive com exemplos e modelos no treinamento online do TCC Sem Drama, fica meu convite para você conhecer. Então a sua instituição não determina. Qual é a exceção? Quando a instituição diz o seguinte, depois da introdução do seu trabalho, pode ser ele um artigo, uma monografia, uma dissertação, uma tese, não importa. Depois da introdução, você vai ter um capítulo específico chamado referencial teórico ou fundamentação teórica e talvez um capítulo específico chamado metodologia ou instrumentos e métodos. Essa é a exceção, quando as instituições determinam que o trabalho vai ter uma introdução, um capítulo chamado referencial, vez ou outra um capítulo de metodologia e depois os capítulos de desenvolvimento. Mas, via de regra, o que você tem é uma introdução, o desenvolvimento com os capítulos do trabalho, e aí você define quais serão os capítulos. E nesse caso, eu já mostrei isso em outros vídeos, cada objetivo específico se transforma em um capítulo do seu trabalho. E aí, uma dica extremamente importante. Não importa, na verdade, se a sua instituição não definiu qual vai ser o total de páginas do seu trabalho, mas é muito importante que você tenha uma divisão harmônica dos seus capítulos. O que eu quero dizer com isso?
que você tem um número de páginas semelhantes ou aproximadamente iguais para cada um dos capítulos. Então, se um capítulo seu tem 5 páginas, digamos que você está fazendo um artigo que vai ter ali 20 páginas, e você tem 3 capítulos para desenvolver, então você pode fazer uma média aí de 5 páginas e meia para cada capítulo. O ideal é que você tenha um capítulo com 5 páginas, outro talvez com 6, talvez um com 7, aquele onde você apresenta seus resultados e discussão. O que não fica legal é você ter um capítulo, por exemplo, com 2 páginas e um capítulo com 8 páginas. Essa diferença, essa discrepância que não é legal. É legal dividir o conteúdo de maneira harmônica entre os capítulos. Então, só para resumir, geralmente não se estabelece um volume total de páginas que o trabalho tem que ter. Em média, num artigo científico, você tem de 10 a 20 páginas, numa monografia de 60 a 80 páginas, em dissertações de mestrado, tese de doutorado, você vai ultrapassar aí as 100 páginas muitas vezes. O que não quer dizer que o trabalho é melhor, porque tem mais páginas, tá? Mas, enfim, tem um embasamento maior, é por isso que esses trabalhos têm um volume de conteúdo maior. E aí, no momento de dividir essas páginas entre os seus capítulos, baseados nos seus objetivos específicos, que vão se transformar em seus capítulos, quando você for fazer a divisão, tente fazer uma divisão mais ou menos igualitária, ou seja, tenha capítulos ali com o número de páginas aproximados. Tá? Essa discrepância é que não fica legal. Se tem que ter uma regra, a regra é essa. Tente harmonizar os capítulos para que você tenha um volume de páginas semelhante. Não precisa ser igual, mas semelhante. Não pode haver uma grande diferença. Um capítulo com 2 páginas, o outro com 10. Isso fica muito, muito estranho. Ok? E se você gostou desse vídeo, se eu conseguir esclarecer para você essa questão do número de páginas de um capítulo e número de páginas de uma produção científica, deixa aí o seu like, faz sua inscrição no canal, acesse outros vídeos aqui do canal e principalmente visite o nosso treinamento online na sua página oficial. O link estará aqui onde você estiver assistindo a este vídeo para você conhecer o programa de treinamento que já ajudou mais de 40 mil alunos aprovados. Fizeram seus trabalhos em uma média de 27 dias, alguns em 15, 10, até 7 dias e tiraram notas, em média, 9,7 em 10 pontos. Então eu te vejo aqui no TCC Sem Drama, do lado dos aprovados.